Boa noite, pessoal, amigos e amigas de Bela Vista de Goiás. Meu nome é Gessi Júnior. Eu estou aqui hoje com essa grande pessoa, essa grande amiga minha e candidata a vereadora por Bela Vista de Goiás, Dulcineia Guimarães. A gente está aqui fazendo essa live para que vocês possam estar conhecendo um pouco mais da Dulcineia. Quero que vocês também mandem suas perguntas para cá, tá? Que a gente vai fazer o possível para poder responder todo mundo. Eu vou passar agora a palavra para a Dulcineia para ela também dar uma boa noite para vocês e a gente começar já esse bate-bola com ela aqui ao vivo. Dulcineia. Boa noite, Gessi. Boa noite. Prazer estar aqui com você. Boa noite, pessoal, pessoas amigas, queridas, que estão aqui mais uma vez prestigiando a gente, para conhecer um pouquinho mais da minha pessoa, para a gente poder estar dialogando, colocando as nossas propostas. Então, pessoal, segura aí, fica até o final para a gente ver quais são as nossas diretrizes enquanto a gente está pleiteando essa vaga na Câmara. A importância da política na nossa vida e conhecer um pouquinho da trajetória, né, do que a gente chegou até aqui. O porquê da gente estar aqui hoje e o porquê da gente estar tentando esse novo desafio. Pessoal, eu quero pedir, antes de mais nada, desculpa por algum erro que a gente possa cometer. A gente está realmente ao vivo, tá? Agora, 20 horas e 4 minutos do dia 5 de outubro. Então, como a gente está ao vivo, eu não sou profissional, não sou repórter, mas sou um amigo da Dulcineia, conheço o trabalho dela e gosto muito do que eu vi, e por isso eu apoio a Dulcineia Guimarães para vereadora em Bela Vista de Goiás. Antes de mais nada, Dulcineia, eu conheço tudo que eu vou perguntar aqui, mas eu quero que você fale com suas palavras para o pessoal que está em casa. Conta um pouco da Dulcineia, onde nasceu, como viveu, como cresceu. Bom, nós temos, cada um tem sua história e a gente tem isso como um carinho muito grande. É um legado, né, dos nossos antepassados, chegaram até aqui, tivemos toda uma trajetória que começou em Brasília, capital da nossa república, né? Nasci em Brasília, muitas pessoas já me falaram que eu sou candanga, né? Eu ia falar isso agora, candanga. Candanga. Meu pai, José Ferreira, foi um dos pioneiros lá em Brasília, ele foi para trabalhar lá, ele executou muitas obras, fiscalizou, e tem a história dele, né, lá naquela nossa capital. E em 1963 ele já foi para lá. Então, em 64 eu nasci. Moramos lá até os 10 anos de idade, mais ou menos, e até a gente mudou. E nós fizemos, né, enquanto família, um percurso bem grande na nosso itinerário, então não ficamos quietos, não. A minha infância, eu tive, assim, só uma irmã, né, minha irmã Dulcineide, então, e ela, eu já sou mais velha que ela, uns 5 anos, a gente não teve nenhuma convivência tanto, né, essa diferença de idade já pouco. E, para mim, um dos marcos principais da minha infância era vir passar as férias aqui em Bela Vista de Goiás. Né? Então tem uma história antiga. Sim, muito. Minha mãe é bela-vistense, Dona Sebastiana Pinto, e, no caso, meus avós moravam aqui na região do Mato Grande, próximo de região rural. Meus bisavós, então, são pioneiros aqui da cidade, até terras que tem aqui, vamos supor, ali no Parque Britizade, onde era o cemitério, tudo era do meu bisavô, tem o nome dele numa rua. E para mim estar aqui em Bela Vista, se hoje terminasse a aula, amanhã eu estava aqui em Bela Vista. Né? Então, é assim, um carinho muito grande por essa terra, por meus antepassados e ser pioneiros daqui também, me deixa confiante que eu posso estar sempre contribuindo com essa cidade. E outra, não vivi aqui, então eu vou retornar a morar aqui em Bela Vista, né, que eu nunca tinha, né, não tinha morado até então, só visitava em férias, quando eu me casei. E nesse percurso de infância, nós mudamos para Pires do Rio, uma cidade que eu gosto muito, estudei lá. Lá na minha adolescência foi marcante, trabalhei lá,
participava ativamente de grupos de jovens lá, era uma comunidade muito ativa naquela época, quando eu percebi até que em Bela Vista não tinha esse movimento tão grande. Tive um chamado vocacional lá em Pires do Rio, um ponto vocacional, já tinha aquele ideário que eu queria servir ao próximo, convivi muito com as irmãs franciscanas dos pobres, cheguei até a pleitear uma vaga para ir, como diz o outro, o convento, realmente, né, porque ela chamado de ajudar o próximo, era o meu grande forte. Não fui até então, quando comecei a conviver mais constantemente com elas, na rotina do dia a dia, percebi que elas se dedicavam muito mais à oração do que à ação. E como eu tenho uma força, uma inquietude muito grande, que eu sou muito ativa, aquilo não condizia comigo. Eu queria estar mais atuante do que estar lá só nos rituais, né? Mas eu gostaria mais de estar na prática. Mais no corpo a corpo com o pessoal. Isso, né? As pessoas. Com as pessoas. Então, nisso que tirou o foco. Mas a gente tem realmente, às vezes, um destino, que muitos concebem como assim. Já fui convidado, então, para o meu padrinho, tio padrinho, para ir morar em Goiânia, cuidar da filha dele, ele tinha separado até então, ficou com a filha pequena. A Renata, que está até nos assistindo aí, Renata Rúbia, um abraço para você, né? Cuidei dela, bem pequena ainda, e fui estudar em Goiânia, no liceu, né? Que é tradicional em Goiânia, no liceu de Goiânia, tive a oportunidade de estudar lá. E quando desse período a gente já estava em Goiânia, é que eu fui conhecer, até então, meu primo, que a gente não conhecia bem, sim, não tinha essas... Intimamente, a família não se juntava, naquela época era muito difícil, as comunicações. Às vezes eu estava aqui em Bela Vista de férias, mas sempre havia um desencontro. Ah, seu primo acabou de passar aqui. Ah, né, ela não teve jeito de encontrar. E quando, na oportunidade que eu fui até a casa dos meus tios, que é os pais dele, foi amor à primeira vista, né? Então não teve jeito, né? Sendo primo, teve aquele impasse dentro da família, como é que o primo vai se casar, dá problemas, os filhos vão sair com problema, foi assim bem complicado, tenso. Mas enfim, concordamos que não ia ficar preocupado com aquilo, o amor falou mais forte, e a gente se casou. Teve filhos? 4 filhos. Né? Algum com problema? Nenhum com problema. Olha que beleza. Então, até um médico amigo meu, na época eu trabalhava no escritório de advocacia, fui recepcionista na época lá, ele falou, olha, se eu falar para você não casar por conta de que, né, pode haver algumas questões de ter problemas genéticos, e se você casar com outra pessoa e nascer com um filho com problema? Né? Quem que vai assegurar que isso realmente vai acontecer? Aí a gente não fiquei com aquela encucada com aquilo, por gestações saudáveis, nem fiquei temerosa nem nada. Eu acho que a gente é uma pessoa com muita fé e, graças a Deus, são todos criados, né? E, então, o Adenilson, a Dulcilene, a Luciane e a Daniela, né? Todo mundo aí firme e forte, vivendo cada um a sua vida. Nesse período, então eu fui morar aqui em Bela Vista, né? Casou e veio? Casou e vim pra cá mesmo. Meu sonho, né? Eu já tinha um pé na terrinha, já tinha toda uma trajetória, já uma ligação muito forte com Bela Vista, e nada melhor, fui morar no meio rural, muitas pessoas achavam isso um absurdo, eu ser da cidade, trabalhar no escritório de advocacia, e o que eu ia fazer na roça. Mas é muito forte, chamado pela terra, pela produção rural, então eu tenho essa dentro de mim, por conta, às vezes, até mesmo essa questão já de vivência, né, desde a infância. Então a gente teve essa facilidade de se adaptar e de produzir, realmente, né, nós fomos horticultores, trabalhamos, ajudamos muito um ao outro. Meu esposo, Amarildo, uma pessoa que contribuiu bastante também com Bela Vista, através do associativismo,
fomos pessoas muito ativas na região Taquari e Lages, saída para Silvânia, que a gente, quando fala Taquari, tem 2 Taquari aqui em Bela Vista, na nossa cidade, mas na região a gente foi sempre muito presente com a comunidade, tanto a comunidade religiosa como o setor de associativismo, que foi muito forte na época a qual vivemos lá, muito ativas as associações no nosso município. Nós temos um legado muito grande hoje, que é a região do Cará, né, na cooperativa, mas lá também se vivenciou muito associativismo, e depois, ao longo do tempo, foi se perdendo essa prática, mas foi marcante para mim, e às vezes até os companheiros meus, vizinhos, pessoas a qual a gente conviveu intensamente na associação, estejam nos assistindo agora. É uma força muito grande das pessoas no associativismo, né? Você falou um pouco da sua vida, da sua infância, do seu casamento, dos seus filhos e a sua formação acadêmica. Nesse período de namoro, você chegou a estudar, se formou, o que você fez? Parou ali no segundo grau? Bom, como nós mudamos muito, eu morei em Pires do Rio, morei em Anápolis, morei em Belo Horizonte, voltando para Pires do Rio, quer dizer, com uma trajetória, né? Meu pai não tinha um paradeiro, estava tentando se encontrar, isso até então até me prejudicou, porque a gente, né, tinha que mudar às vezes no meio do ano, parar, tudo, e eu terminei o segundo grau no liceu, casei e parei, né? Então, por estar trabalhando na época no escritório de advocacia, eu já tinha desde a infância também que meio pé, falei, nossa, eu vou me informar do lado da advocacia. Mas convivendo lá, vi que aquilo não era. Eu queria estar mais com as pessoas, ajudar mais elas de outra forma, não era o segmento jurídico que me captou. E depois fiquei muitos anos sem estar, né, em sala de aula, mas senti a necessidade de voltar, né? Então a minha faculdade foi tardia nada, né? A gente está sempre... Mas nunca é tarde para estudar. Então para mim foi um desafio, né? Gente, dona de casa, mãe, estando trabalhando muito intensamente, fazer uma faculdade, 4 anos, né, de serviço social. Então você formou em serviço social? Serviço social. Você hoje é um assistente social? Assistente social. E foi quando que você formou? Em 2016. 2016. Então está recente, né, até então. Apesar que a prática, né, já vinha há muitos anos. Quem me conhece às vezes, pensava até que eu já era formada, pela minha dedicação, pela minha desenvoltura, a qual sempre desempenhei as atividades. Então, para mim foi fácil estar graduando, porque eu já vivenciava, né? Na prática cotidiana já se exercitava. E a parte teórica veio complementar, mas para mim foi bem tranquilo, né? Eu fui uma pessoa assim que desde a infância, praticamente quase todos os anos que eu estudei, antigamente muitas pessoas devem lembrar, nós tínhamos representante de classe, né? Naquela época elegi quem era representante de classe, né? Que ia até a diretoria, que conversava. Eu sempre era representante de classe. Então, sempre... Coincidência, viu? Porque eu também sempre me indicava. Eu achava, não, aquele menino ali, manda que ele resolve os pepinos. Então, ia lá com a diretoria, resolver as questões, né, com os professores. Então, assim, é uma desenvoltura nata da gente, né? De falar, de ir à frente. Isso, para mim, sempre foi muito tranquilo. Não teve muitas questões assim, não. Conta para o pessoal também um pouco do seu serviço, os seus trabalhos. O que você fez de trabalho em Bela Vista? Vamos chegar agora aqui para a cidade de Bela Vista e vamos contar um pouco da sua história aqui, onde você trabalhou. Eu sei que você trabalha na prefeitura como concursada hoje, mas antes de ser concursada na prefeitura, quais foram as suas funções aqui? Se você também quiser explorar um pouco dos seus... Não, vamos deixar isso para a segunda parte, que vai ser sobre o serviço voluntariado seu, que eu sei que é gigante. Mas vamos falar um pouco do seu trabalho, então. Qual foi o serviço prestado que você tem na cidade de trabalho na prefeitura e em outras áreas também que você queira explorar para o pessoal de casa? Porque hoje essa entrevista é justamente para isso. Você conhecer
Dulcineia Guimarães. A gente quer mostrar, quer contar desde a infância, tudo que ela passou, como que é a vida dela, para vocês entenderem e para vocês, no final dessa entrevista, conhecer um pouco mais da Dulcineia e saber o quanto que será importante você também vir e apoiar a Dulcineia Guimarães nessa nova empreitada que ela tem na vida dela, que foi encarar essa campanha para vereadora do nosso município, pleitar uma das cadeiras do Poder Legislativo, um poder que tem muito trabalho e que precisa de pessoas sérias, honestas e que gostam do trabalho e que gostam do povo, para ir para a Casa de Leis, para a Casa do Povo, criar novas leis para melhorar a vida de cada um de nós. Tá? Então fala um pouco do seu trabalho, o que você, toda a sua história de trabalho aqui na cidade aqui de Bela Vista, o que você já fez. Sim, como mulher, já é um desafio muito grande a rotina do dia a dia de todos nós. Você sempre tem que dispensar atenção quanto à família, filhos, esposo e tudo, mas tem que desenvolver outra atividade extra, né? E que às vezes você tem que fazer essa conciliação, ser habilidosa para poder ver essas duas partes equilibradas. E isso para uma mulher já é, como diz outro, para todos nós, por isso que nós estamos aqui hoje, para mostrar que é possível sim a gente enfrentar essas barreiras, quebrar essas formas de que somente o homem pode ir à frente e a gente estar aqui hoje pleiteando esse cargo já é mostrando que a gente já fez muitas superações. E dentro dessas atividades profissionais, aqui em Bela Vista, a primeira atividade minha foi como professora. Até na época era José Francisco, a carteira minha foi assinada como professora. Minha carteira de trabalho, naquela época ainda não tinha contrato, muitos anos atrás. Eu estive como professora por 3 anos na Escola Municipal Vicente Guimarães, no município lá do Taquari. Então, a escola naquela época muito seriada, um desafio enorme, né? Hoje nós estamos vivenciando, por conta dessa pandemia, toda essa movimentação de se adequar a como lecionar e como que a pedagogia pode estar atuando agora, como que as nossas mestres estão passando agora. E naquela época era isso, um grande desafio. 25, 30 alunos dentro de uma sala, começando a EOU até a 4ª série. E não tinha separação de classes. Não tinha, né? A gente mal dividia umas filas e o quadro, dividia o quadro ali por série, não tinha um material didático apropriado. Era uma luta. Sim, sim. Então, um grande desafio. E eu creio que vai estar assistindo aqui alunos meus, Um período curto, que eu tive essa oportunidade. Depois eu não fiquei um tempo afastada, porque eu estava no processo mesmo de criar os meus filhos, dedicar mais atenção, eles estavam pequenos. E tive a oportunidade de, até uma amiga minha, a Delione, uma pessoa muito querida, que eu sempre encontrava com ela na Emater, ela ainda está na Emater ainda até hoje, e eu sempre quando vinha, por ser agricultora, eu vinha buscar algum panfleto, alguma informação. Ela falou, nossa, Dulcineia, eu vi um programa ali que quando eu olhei, eu vi o seu perfil. Eu falei, qual? Agente comunitário de saúde. O governo federal está lançando para as pessoas na região que moram, e é um processo seletivo. Vai lá, faz sua inscrição. Vai. Cheguei em casa, conversei, será que é possível a gente começar essa jornada? Os filhos ainda pequenos, meu esposo, a Maria, falou, não, eu dou todo apoio, porque a gente precisaria desse dinamismo, senão não daria para conciliar. E eu passei na seletiva e comecei como agente comunitário de saúde. Nesse, por incrível que pareça, creio eu, nós temos tem colegas ainda e outros tantos que adentraram depois de outros processos que vieram, agente de saúde, uma classe a qual prezo muito. E muito importante, diga-se de passagem, porque o nosso agente de saúde é extremamente importante para estar cuidando da gente. Na casa a gente recebe, eu gosto muito da agente de saúde, Daniela, lá do Via Flores, quero mandar um abraço para ela. Ela está sempre preocupada com a gente lá, sabe? Ela informa a gente
principalmente por causa dessa pandemia, se precisar de alguma coisa, pode procurar ela pessoalmente no WhatsApp. Então, é extremamente importante para a gente saúde. Com certeza. Eu abracei essa causa muito intensamente. E ficou, como falei, raramente vai ter outra pessoa que deva ter feito isso. Tem outros municípios até então, para me deslocar, porque a região ao qual foi designada era muito extensa, era muitos quilômetros, né? E eu não tendo um veículo, eu comprei um cavalo. Eu fiquei 2 anos andando a cavalo. Agente Saúde. A cavalo. A cavalo. A cavalo. Né? Para poder ir até aquela faceira, atender todo mundo. Naquela época não nos era permitido aferir a pressão, a gente pesava as crianças, né? Uhum. E eu gostava sempre de, como estava começando e tudo muito novo, até as nossas coordenadoras, um abraço aqui para a Deise, foi uma coordenadora que nós tivemos aqui, enfermeira aqui de Bela Vista, mas tivemos outros que vieram de fora até então. O programa estava se estruturando, então era tudo muito novo para nós. Mas eu gostava de estar todos os meses com a temática para levar para a população e trabalhava muito com a escola também, parceria com a escola, com os alunos da escola, então todos os temas lá. Então foram 9 anos e meio dedicados à saúde, trabalhando na saúde. Depois veio, né, o cavalinho, o governo deu uma bicicleta, não sei o que ele pensou, pela grande extensão territorial também a qual abrangia, a gente andava de bicicleta. Mas depois eu consegui o meu carrinho, já terminei no final com o veículo já melhorzinho para poder... Hoje eu não faria isso. E a gente não tinha essa preocupação de ser perigoso, poderia ter um assalto, alguma coisa, né? Às vezes a gente passava... O meu medo era encontrar cobra, porque a gente andava um trieiro, um mar para cortar, para chegar na fazenda do fulano, mas... E às vezes era o dia todo. Eu saía às 7 horas da manhã, retornava quase às 18 horas, para poder aproveitar aquele percurso todo. E atender todo mundo naquela região. Graças a Deus a gente tem eu tenho um carinho muito especial pelas famílias a qual eu atendi e eles também têm comigo até hoje, né? Porque é uma convivência muito, eu falo com a agente de saúde, ele se confidencia muito, as pessoas confiam nele e, para mim, a gestão pública que der valor, que atribuir ao agente de saúde, chamando ele para poder fazer a gestão pública, ele vai ser assertivo. Ele conhece a demanda, ele conhece realmente quais são os percalços, as falhas do serviço público ali na localidade. Ele conhece bem o setor, 100%, as pessoas, os problemas, tudo. Sim. Sempre eu falo que o agente de saúde ele é um elo fundamental entre a administração pública e a população. Ele está intimamente ali, lá dentro das casas, e ele passa a ter a relação extraprofissional, né? Sabendo, às vezes, das intimidades, confidencia muita coisa, e ele, às vezes, fica sem respaldo, porque fica muito superficial, só, não, bem isso, é uma lei, é para fazer assim, mas, às vezes, não é dessa forma, né? Então, deveria, sim, os gestores... Aproveitar mais. Ter mais essa atenção. Depois, como agente de saúde, eu estava trabalhando em 2004, quando em 2005 nós tivemos mandato do Marcos Teres, do prefeito até então, fui convidada para estar assumindo a direção da Casa do Idoso. E assumi lá, condições muito precárias na época, eu fiquei assim abismada de ver que na atual situação que se encontrava, não se dispunha de nenhum acompanhamento médico, enfermagem, profissionais nenhum que faziam atendimento, muito precário as condições de atendimento de saúde, organização de equipamentos, questões de documentos, né? Quando eu entrei lá tinha 8 pessoas que não tinham um documento, se falecesse, viesse a óbito, seriam enterrados como indigentes. Então a gente começou, né, um processo muito longo, foi muito intenso o meu trabalho na Casa do Idoso, Dona Nani Lucinda, aqui em Bela Vista de Goiás, estruturando realmente toda aquela instituição de longa permanência para que ela tivesse adequada para fazer um bom atendimento. Certo. E tive um respaldo muito grande, né, do prefeito da época,
Depois entrou de gestão, continuei novamente na coordenação, fui convidada a permanecer pela desenvoltura do trabalho, confiança e responsabilidade ao qual eu estava atuando. E o que a gente foi fazendo foi, ao longo desse tempo, percebendo as nossas falhas e realmente levando e eles atendendo. Hoje, eu fico orgulhosa de ver a Casa do Idoso, uma instituição de longa permanência, e até referência em se tratando de Goiás, às vezes até nível de Brasil, pelos profissionais que cuidam lá. É uma equipe multidisciplinar, ao qual ficou, e na época, quando eu saí, estava bem estudado, as pessoas até questionavam, mas eu pedi para sair, realmente estava muito estafado, com recomendação médica, porque lá você não trabalha com horário definido. Até vamos sair às 17 horas, 18 horas. Há um falecimento, alguém passa mal. Lá quando você é coordenadora, a coordenadora tem que integrar. Tem que integrar. A qualquer hora do dia ou da noite, alguém te liga. Sim, madrugada, as festividades, então eram muitas festividades qual nós fazíamos e eram os finais de semana. Então você realmente não tinha um tempo para a família, para viajar. Tanto é que em 8 anos e meio eu não tirei um mês de férias, eu nunca tirei férias. Nossa! Então ficou muito sobrecarregado. Eu me dedicava muito intensamente. Então, um carinho muito grande pela pessoa idosa, né? Uhum. E eu me sentia que eu tinha que estar, porque eles eram, então, curatelados, e eu estava com curatela. Judicialmente, eu tinha que estar amparando, eu queria estar vendo aqueles cuidados mesmo, por menores. E até porque quem conhece Casa de Longa Permanência sabe da carência que aquelas pessoas que ali estão enfrentam, né? Sim. Abandono familiar. Sim. E vários outros problemas, então são pessoas extremamente carentes. Quem ainda não conhece uma casa de longa permanência, visite a nossa aqui de Bela Vista. Agora, nesse período de pandemia, não, né? Bom, bem lembrado, mas assim. E para você levar um alento, as pessoas que estão lá, elas não querem nada, só querem um ouvido para elas poderem falar. Eu já visitei algumas e sei muito bem o que eu estou falando. Eles são carentes de pessoas para ouvirem as suas histórias. E a comunidade abraçou muito que a Casa do Idoso aqui de Bela Vista, e outras cidades a gente vê isso também. Sempre que a gente planejava um evento, as pessoas iam, tem muitos amigos, muitos colegas que até hoje me procuram, nossa, mas a gente fazia festa, a comunidade participava muito intensamente. E também os passeios externos, nós começamos a sair com eles, pessoas questionavam, mas como é que você está saindo com eles, cadeira de roda, outro, né, com bengala, andador. Mas nós começamos a participar de toda a movimentação que a comunidade tinha. Então, se era festa pecuária, nós estávamos com eles na pecuária, se era aqui a tradicional festa de julho, que em nossa cidade ocorre em julho, né, que é uma festa tradicional. Eles estavam lá nas barraquinhas comprando e às vezes levavam eles fazerem compra no supermercado para tomar sorvete, para ir na lanchonete. Então, nós fazíamos um cronograma de atividades para o ano todo. Uhum. Em muitas fazendas nós íamos, na casa de pessoas, na chácara, passar a tarde, passar o dia. Então, são muitas histórias que a gente vivenciamos na Casa do Idoso, né? E nesse propósito de estar com eles, cuidando da pessoa idosa, a gente tem esse caminho até hoje. Então, sempre quando eu posso, né, agora, por conta dessa pandemia, nós não podemos fazer a visitação, porque ainda tem muitos que eram da minha época, que conviviam com a gente diariamente, então tem um carinho muito extenso, são muito carentes. Após esse período da Casa do Idoso, eu fui transferida para o CRAS, né? Então, você tinha referência de assistência social, trabalhei como monitora no serviço de convivência, estava começando também a implantar o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo no município, um programa do governo federal, e fiquei lá um tempo e fui convidada novamente para assumir a coordenação do Lar da Esperança, né? Que aí é o oposto. Aí eu falei, gente, agora? Eu estava na velhice, você vê que esse período todo a gente foi em palestras, conferências, seminários, curso de capacitação, tudo referente à pessoa idosa, e o desafio agora era o adolescente e a criança.
né, abandonada, vítima de maus tratos, de algum tipo Violência de violência doméstica. E nós vemos o outro lado da moeda, né? O quanto era difícil você estar... São duas as extremidades da vida, o começo e o final da vida, qual a sociedade tem dificuldade de cuidar, os próprios familiares. O mais triste é isso, a própria família tem dificuldade de cuidar do seu idoso e às vezes tem dificuldade de cuidar das suas crianças e adolescentes. Geralmente famílias com má estruturação, né? Isso, a família em si, ela está muito fragilizada, né? Esse rompante todo da modernização, que por um lado a tecnologia veio dentro dos nossos lares, favoreceu muito, mas ela também estruturou muitas famílias, né? E isso vai ocasionando várias situações. Depois do Lar da Esperança, eu saí, eu fui nessa época, quando eu me afastei do Lar da Esperança, eu fui candidata a vice-prefeita, né? No outro pleito. Novamente, depois eu fui trabalhar no CREAS, já outra situação também, Centro de Referência Especializado em Assistência Social, e como monitora, também auxiliando as crianças e principalmente meninos em medidas socioeducativas, crianças e adolescentes que cometem ato infracional, e assumi a coordenação também, até então, até eu me afastar agora nesse período, estive à frente da coordenação do CREAS, onde desenvolvemos vários projetos também, né? Tanto com os meninos, adolescentes, com as famílias. Pessoas em situação de rua. Pessoas em situação de rua. Um grande desafio que até então não tínhamos, não tem, mas ninguém tinha se prontificado a fazer alguma intervenção com esse público, né? Muito difícil, geralmente alcoolizado, é uma estrutura muito grande, a qual a sociedade, nós mesmos temos um olhar já de repulso, né? Olha lá, não, vamos mexer, como é que faz? E graças à nossa intervenção de toda uma equipe, nós podemos fazer a abordagem, fazer essa intervenção, fazer um bom direcionamento. Muitos foram recuperados, foram encaminhados, né, para o retorno dos seus familiares, para casas, outros estão indo em recuperação, internados em alguma instituição, a qual nós nos prontificamos a fazer, fortalecer esse vínculo, porque em Bela Vista, até então, nós não temos uma instituição, né? Creio que vai ser dentro do pleiteado, dentro do plano de governo da próxima administração, vai ter que se reinventar. É necessário. É necessário. Aumenta muito, nós temos uma proximidade muito grande, que somos uma região metropolitana, e essa demanda ela sempre vai vir muito. Então, pessoal, conhecemos um pouco da Dulcineia, onde nasceu, como cresceu, seu casamento, falamos um pouco do seu trabalho, do seu estudo, e eu queria saber, Dulcineia, de você, sobre, você lá no começo do nosso vídeo, você falou que quase foi freira, porque queria ajudar as pessoas, mas aí você percebeu que como freira você era mais voltada à oração e nem tanto à ajuda. Eu quero saber então o que você fez desse tempo, seu trabalho, que eu sei que é muito, eu quero que você resuma para não ficar muito longo, mas o seu trabalho de voluntariado, tudo que você fez, que não tem nada a ver nem com o trabalho, nem com a sua profissão. É o que você fez mesmo de voluntariado para ajudar as pessoas. Eu quero também que você apresente para o pessoal que está assistindo e que ainda vai assistir esse vídeo, que esse vídeo vai ficar gravado no YouTube. E aí, quem assistiu, compartilhe o link, passe para os seus amigos para que mais pessoas conheçam Dulcineia Guimarães. Um pouco do seu voluntariado. Sim, quando adolescente, nesse período de 15, 16 anos, 17 anos, já trabalhando na comunidade católica lá em Minas do Rio, nós já fazíamos esse voluntariado. Nós tínhamos uma região lá, que eu não sei se hoje ainda tem esse codinome lá, mas chamava-se Beco dos Aflitos. Pelo nome você já vê, né? Então, assim, muito carente a região, e os jovens faziam um trabalho muito intenso lá. Por aqui até eu não vi isso. Os rapazes iam às vezes para capinar o lote, arrumar
terreiro, aplanar, arrumar um telhado. Na casa, nós recolhíamos as crianças, já faziam uma catequese com as crianças, alimentavam elas, as mães faziam um cursinho ali no crochê, no bordado, então eu já atuava bastante já nessa época, já com essa comunidade. Quando me casei e fui morar na região de Taquari, Lages, aqui em Bela Vista de Goiás, a comunidade, na época então fui líder da comunidade, para a gente poder ter as missas, realizar celebrações. Fui catequista por 10 anos, voluntariado também, né? Muito bonito, muito importante. Então, tanto quanto a comida de Eucaristia, como a Crisma também. E quando mudando para Bela Vista, a Casa do Idoso ficou me ocupando, né, integralmente, porque um tempo mesmo sem a prática do voluntariado. Mas a gente pode falar que você trabalhava 8 horas por dia na Casa do Idoso e as 8 horas a mais era voluntariado, porque você só recebia um salário pelas 8 horas. Verdade. Então todo o serviço extra acaba sendo um voluntariado lá dentro da Casa do Idoso. Isso. Quando eu saí da gestão da casa, da direção da casa, eu fui para a Associação Obra do Berço, né? A associação que ela atende as famílias carentes aqui na cidade de Bela Vista de Goiás, atua tanto na confecção de enxovais para bebê e tem também a distribuição da cesta, de verduras, lá ainda, né, feito a sopa que as pessoas vão à tarde e consomem ali. Eu comecei a trabalhar lá como voluntária, tanto no serviço qual fosse assim, mas mais voltado para palestras, né? Então, a gente sempre, pelo conhecimento que a gente tem, como palestrante lá, 7 anos e meio, a gente trabalhou muito junto com essas famílias. Seja no quesito de saúde, de autoestima, de orientação com as crianças, para as mães. Então, foi um trabalho muito intenso na Associação Obra do Berço. E também como palestrante, já temos 2 anos que eu estou atuando também no Centro Espírita Luz e Caridade, também com a assistência social da entidade, que é voltada também para esse público carente. Eu também palestro, um dom também que eu gosto muito, quero até então, de agora para frente, me dedicar mais, me tornar mais profissional nessa área, porque a palestra é uma coisa que me cativa, né? Você poder transmitir o seu conhecimento para o outro, então é muito importante para mim. Eu também amo poder ensinar um pouco do que a gente aprende. É sempre bom a gente passar para frente o que a gente sabe e de grande valia, com certeza alguém vai receber aquela mensagem e vai colocar em prática na vida dela. E a gente faz muita interferência, sim, na vida da pessoa. Eu acho que contamos quase tudo, mais algumas histórias serão de foro íntimo da Dulcinéia, que ela vai poder contar em outro momento. Sim, tem muita coisa. Mas vamos ao que interessa então, né? Vereadora Dulcinéia Guimarães, candidata, precisa do seu apoio que está assistindo esse vídeo, precisa do apoio da sua família que está assistindo esse vídeo. E eu quero perguntar para você, Dulcinéia, sendo eleita, e será eleita, que eu tenho certeza disso, quais são as suas propostas e projetos que você pretende fazer naquela Casa de Leis, na Assembleia Legislativa, na Câmara Legislativa, desculpa, aqui de Bela Vista de Goiás, como vereadora eleita a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, o que você pretende entrar lá e querer fazer para poder melhorar a vida do cidadão belavistense? Sim, é um grande desafio ao qual a gente está adentrando nessa campanha, por perceber que ao longo dessa nossa trajetória de vida a gente tem uma bagagem que a gente vai poder somar lá naquela Casa de Leis, né? A gente vivencia há tantos anos, são mais de 20 anos de serviço público, então a gente entende um pouquinho como que essa dinâmica se dá, e creio que a gente vai poder contribuir. E nós mulheres, as mulheres que estão aí me assistindo, creio que seja sempre a maioria, nós temos um olhar diferenciado e a gente vai poder contribuir, né, muito no legislativo, porque esse olhar, ele faz toda a diferença. Não é menosprezando, não é querendo ser
e competir, mas é se colocando como profissionalismo, e esse detalhe feminino ele faz toda a diferença. Uma das minhas propostas até então, e a gente tem que estar muito atento, gostaria de estar chamando a atenção aqui de todos os ouvintes, os que estão nos assistindo, que irão nos assistir, porque muitas promessas de campanha elas são invasivas, né? Não é do cunho da autonomia do vereador, essa promessa de fazer uma creche, de asfaltar ali, de prometer aquilo ali. Muitas das vezes é o executivo que vai estar pleiteando isso no seu plano de governo. Então, a gente tem que se diferenciar. O que dá alçada realmente de legislar e que o vereador faz, que um dos principais papéis é a fiscalização, né? A atuação dentro para fiscalizar. E esse compromisso eu posso fazer, porque ele é meu, vai ficar como diz o outro, uma promessa minha, pessoal, enquanto do CINEA, de poder estar visitando rotineiramente, mensalmente, com um cronograma que eu possa, hoje em dia, até poder repassar às pessoas que dia que eu vou estar indo na região tal, que dia que eu vou estar indo visitar o hospital, que dia que eu vou estar indo na região fulana, qual secretaria que eu vou estar ali visitando, vendo a demanda, buscando, fazendo essa parceria de fiscalizar e também fazer esse elo de interação com a comunidade e o poder executivo, porque a gente tem que fazer isso, né? Chegar lá para cobrar, para incentivar, questionar o porquê das falhas de execução daquela obra. Então, tudo isso é um poder muito grande que o vereador tem, e essa atuação ela tem que ser mais intensiva. A gente vê que, hoje em dia, muitos têm outros compromissos e, às vezes, fica muito a desejar. A gente não encontra um vereador no dia a dia, né? Fala, nossa, fui lá no posto de vereador, estava lá verificando como estava o porquê não daquele funcionamento, daquelas salas de gestão, por que o aparelho da odontologia está parado. A gente não vê, e a gente vê esse questionamento das pessoas, né? Porque você pede, né? Nós estamos pedindo voto, o apoio, confiança, e você tem que ter resultado. Sim. Né? Tem que ter atuação. Isso é colocado. E uma das minhas propostas dentro do legislativo mesmo, penso que está na hora, como é chamar na Casa do Povo, de nós termos implantado um departamento de assistência social, sabe, assim. Muitas das vezes a população é muito desassistida, porque os órgãos que tem na nossa cidade não dão conta da demanda, né, os profissionais, às vezes, da população em si. O legislativo poderia ter esse departamento de assistência social para dar, não fazer o assistencialismo, não aquilo que a pessoa quer ir lá pedir uma cesta para pagar a sua conta de água, o seu gás, não é isso. Não é o assistencialismo, que essa prática a gente vê que não há um futuro para ela não honra, né, a pessoa, não enaltece as qualidades dessa pessoa para que ela possa, com as próprias mãos e com as próprias habilidades, desenvolver e buscar o seu trabalho, para ser digno de receber o seu salário, mas essa assistência social no seguinte quesito. Ela tem um lugar de buscar um profissional lá dentro desse departamento, ou mais profissionais, para que possa orientar aonde buscar o recurso, como que encaminha um e-mail. Nós temos, às vezes, eu enquanto do CINEA e atuante como assistente social e às vezes dando uma coordenação, às vezes nós deixamos de fazer um trabalho específico, que é da nossa alçada, para auxiliar uma pessoa a preencher um currículo. Então, seria um assistencialismo de ensinar a pessoa a trabalhar, a buscar uma melhor qualificação, a dar vara para a pessoa pescar, não só ficar entregando peixe todo mês. Sim. Né? Para preencher ali um currículo, para ele encaminhar, ele precisa saber se ele passou no concurso, às vezes uma inscrição,
como que ele faz? As pessoas não têm um lugar para procurar. Eles procuram, às vezes, o CRAS, ou o CRES, ou alguma outra entidade, ou às vezes algum lugar, mas eles não têm, às vezes, o poder aquisitivo nem para pagar, para fazer aquilo. Né? Extremamente importante. Então, assim, vai atender uma demanda bem significativa da população, que às vezes, naquele momento, ele não dá conta de pagar para mandar um fax, para mandar um e-mail, para saber, para ligar, não tem condições de ligar. Quantas vezes chegou em nós, porque a gente, com o próprio celular pessoal da gente, a gente faz isso no dia a dia, né? Então, isso para mim é muito importante, por conta que a Câmara, ela tem eu falo que ela ainda não se atentou, que a assistência social, ela é muito mais ampla que o assistencialismo. Sim, sim. Né? E ele precisa legislar em torno disso. A orientação, às vezes, é muito mais importante do que você dar apenas uma cesta básica que vai suprir aquele momento. Mas você dá uma orientação, você ajuda a fazer uma inscrição num concurso, a pessoa passa e vai viver o resto da vida com aquele trabalho digno que ela conseguiu. Sim. E que antes ela não entrou por não saber como conseguir aquilo. Então, justamente esse assistencialismo de orientação. É de orientação mesmo. É uma assessoria, né? Para o cidadão, que é uma casa do povo, então o povo ter esse acesso para poder estar se informando, poder ser orientado. Até o departamento tem que buscar, porque às vezes ele fala peregrinação. Ele vai na secretaria, a secretaria fala para ele, né? Não é aqui não, só procura outra. Ele sai no sol quente, baixo chuva, tá andando com o menino, vai no outro. Não é aqui não, vai no outro. Ele vai em 3, 4 departamentos. E não resolve o problema. Não, é lá na promotoria. Não, você vai na secretaria fulano. E ele fica esse jogo de empurra e ninguém sabe. Então, assim, dentro desse departamento, a pessoa super qualificada faria né, diminuiria toda essa trajetória, essa peregrinação sofrível, para às vezes a pessoa não tem como, né, deslocar. E um outro ponto muito interessante, ao qual eu não ainda vejo, eu não sei profundamente como que está a atuação, mas o portal da transparência dentro da Câmara. Eu acho fundamental nós, enquanto cidadãos, enquanto contribuintes, sabermos, né, o que está entrando na Câmara, como que chega esse numerário que é regular mensalmente, o que está sendo gasto, como está sendo feito. Transparência é importante em qualquer lugar, numa igreja, na Câmara, na Prefeitura, até na casa da gente a gente tem que ter transparência. Sim, de você acessar ali, saber, vamos supor, quantas sessões teve, a presença dos vereadores, quantos até um painel, né? Seria muito bom um painelzinho para a gente conferir lá a presença dos nossos nobres vereadores, ver se eles estão fazendo o papel deles, ou se eles estão ali apenas... O que da ausência, o que está tramitando, qual comissão que está parado alguma solicitação. Acho que o cidadão, ele às vezes não busca isso, mas nós poderíamos, né, colocar isso já de prontidão para eles. Né? Um outro projeto ao qual eu penso que nós podemos e devemos estar atuando na Câmara é a renovação do Código de Postura da cidade. Há muito tempo o código fica defasado, nós evoluímos, né? A cidade cresceu, as demandas são outras, poderia ser mais otimizado, melhorar a fiscalização, os instrumentos ao qual poderia fazer essas regularizações de coisas às vezes simples, mas às vezes interferindo no dia a dia, na rotina do cidadão. Sim. Né? Essa revisão desse código, eu acho que ela é muito interessante para a gente poder estar atuando. Outro, como eu vou estar atuando muito na questão social, que é o meu forte, né? Mais conhecimento, nós vamos estar fazendo uma questão com a prática da horta comunitária, induzindo, fomentando, articulando junto com a secretaria, junto com o poder público, o poder privado, as organizações, para que a gente pudesse aproveitar. Várias cidades já têm esses projetos implantados, e aqui eu não vejo porque a gente não tê-lo, né? Nós temos famílias que estão em situação vulnerável economicamente, e temos terrenos baldios, terrenos públicos, terrenos privados, que às vezes estão ociosos ali. Então, eu poderia fazer um contrato de comodato, alguma coisa, utilizar, né, aquela quadra, né, cadastramento daquelas famílias, as próprias famílias vão
cuidar do terreno, e a prefeitura entra com contrapartida de maquinário, de semente, adubo, tudo, né? Então, e um orientador no próprio terreno para poder ensinar as pessoas a plantar e colher. Isso. E Mais aí, que isso não tem como, né? Fomentar essa parceria. Eu acho que as pessoas têm esse e cuidado. são projetos que estão, eu já vi em algumas reportagens, em outras cidades estão funcionando muito bem. A vizinhança toma um amor por aquela praça de hortifruti que ninguém mexe. Sim. Eles mesmos cuidam, vigiam e querem que aquilo ali cada dia esteja produzindo mais, porque é de consumo próprio. Sim. É uma economia que o cidadão vai fazer e não é difícil de fazer. E atuar também junto com conselhos de cidadania, porque os próprios detentos podem estar fazendo usando essa mão de obra para, quando eu estive à frente da Casa do Idoso, na direção, nós tínhamos uma parceria muito grande. Eles forneciam para nós muitas verduras, hortifrutis, assim, que eles mesmos produziam. E às vezes, assim, eu não sei qual dificuldade, mas a gente tem que correr atrás disso para que essa mão de obra que está lá ociosa dentro do presídio possa estar aí, ó, sustentando a creche, né? Você vê que vai baixo custo para o próprio município na compra desses insumos. E não deixa de estar ensinando para quem está detido, cumprindo alguma pena por algum malefício, está aprendendo uma nova profissão, jardinagem, produção de verdura. Isso. E hortifruti. Também está dentro dos meus projetos, que é a criação da Frente Parlamentar da Saúde Mental, para a gente poder criar parâmetros de atuação junto à rede escolar, porque a gente tem alguns projetos do governo federal ou estadual, mas a gente não vê, às vezes, eficácia. Vem algum tempo, se implanta ali, mas some. Mas essa frente parlamentar ela ia estar atuando constantemente, né, na prevenção, dentro do próprio sistema escolar, essa preocupação em estar levando conhecimento, em estar podendo afastar, né, como diz outro, eu falo que é uma nota muito grande da nossa sociedade hoje, né, a drogadição, de todas as formas, e nós temos que, enquanto parlamentar, sim, estar preocupado com essa atuação dentro do âmbito escolar, dando respaldo para os diretores, para os coordenadores, e podendo, às vezes, direcionar os recursos da própria legislativo para poder fazer essa atuação lá, enfrentando essa parte. Temos também incentivar a criação do centro de convivência para a terceira idade. Como lógico, eu gosto demais da pessoa idosa, não poderia deixar. Quantos municípios nós temos o centro de convivência, né? Que é o local que eles encontram. Nós temos o nosso município, através do CRAS, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, mas ele ainda fica aquém, porque ele fica ligado ali, ele só tem atuação focada em algumas atividades. E esse centro de convivência, ele é independente, né? Então, ele poderia estar articulando as excursões, né, as atividades. Pode ter bordado, oficina de bordado. Sim, aqui nós temos uma tradição muito grande das fiandeiras, fomentar mais isso. Nós temos a Associação das Fiandeiras, mas esse centro de convivência ele é mais amplo ainda para atividades. Um centro de hidroginástica para a terceira idade, um centro de dança, que o idoso gosta de dançar, e se tiver um lugar específico só para ele vai se sentir muito mais confortável, muito mais à vontade. Sim, vários municípios já têm implantado isso, e aqui a gente não conseguiu ir, não teve ninguém à frente para poder fazer essa atuação, né? A gente colocar. E uma coisa que eu pretendo defender bastante, e a gente vai poder, tem que trabalhar muito nisso, quem está me assistindo, quem conhece um pouquinho do lado do sistema social, é você ter um percentual que for direcionado para a assistência social. Nós temos um percentual para educação e saúde, né? Nós temos no nosso município, graças à nossa gestão do nosso prefeito, nossa querida vice-prefeito Juliano Moreira, um respaldo muito grande enquanto a atuação de assistência da educação e da saúde exemplar. Mas a nossa assistência social, ela está capenga, né? Porque é um sistema que ele fica mais afastado. Então, dentro do governo federal, estadual, se promete que vai vir repasse, e esse repasse nunca chega, né? A gente não tem autonomia de... Então você pretende
procurar uma parceria com um deputado, com um senador, para tentar implantar esse projeto lá em cima e vir? Não, ele já tem uma promessa, já era para estar recebendo repasse. Vamos supor, a educação é obrigatório, porque no caso, pela própria Constituição, já é definido, né, 15%, né, às vezes muitos municípios nós aqui já está um pouco mais um percentual. Pelo menos assim, eu falo, gente, nós temos dentro do nosso orçamento, na hora que for encaminhado o projeto de lei lá para a Câmara, já está estipulado, olha, 3%, 4% é para ser social. Para você ter já esse percentual. Para você saber o que você pode trabalhar dentro daquele mês, dentro daquele ano. Sim. O assistencialista, poder dividir certinho. Dentro da assistência social. Né? Isso é uma batalha muito grande dentro da nossa categoria, tanto de nível do Estado, nível federal, mas então no nível municipal o legislativo pode estar atuando nisso, né? Fazendo com que o próprio executivo seja sensibilizado para essa causa. Né? Então, nesse sentido que a gente coloca também. Um projeto ao qual também vejo muita necessidade, e a gente vivencia isso todos os dias. Eu tenho um olhar também fora do ser humano, mas também para os animais, porque a gente percebe hoje que ele faz parte, né, da família em si. A gente sempre vê, desapareceu, sumiu, a criança está chorando, é um trauma muito grande, não sabe para onde que foi, está em situação de rua. Eu sempre tento ajudar da forma com qual eu posso. A UED, que é uma pessoa que batalha tanto no Lar de Pandora, está sempre parceira da gente também. A gente criar o censo dos animais, né? Fazer esse censo, porque você faz um cadastramento, tanto em questões de abandono, mas como também, porque se some o seu cachorrinho, se ele é cadastrado, com todas as especificações, tudo, se ele vai lá no pet tal, você pode, né, recorrer, você pode identificar aonde que ele foi, se a pessoa pegou, porque para mim eu vejo uma perda muito grande para as famílias, às vezes, crianças ficam com trauma por conta de, né, que o cachorrinho sumiu. Assim, esse censo ele ficaria sempre permanente e sempre sendo renovado. Você cadastraria e você teria ali esse banco de dados, né? Dos animais. Dos animais, sim, das famílias, que a gente poderia fazer uma atuação melhor nesse sentido. E a gente tem também uma outra preocupação que chegava até nós, dos adolescentes, que eles ficam muito desassistidos, um anseio muito grande de entrar no mercado de trabalho, as portas sempre são fechadas, a dificuldade muito grande de oportunizar, né, o primeiro emprego. Então, nós poderíamos estar implantando dentro do processo licitatório, ao qual as empresas vão pleitear alguma entrada, né, via prefeitura, ele já ficar implantado um mínimo de reserva de menores aprendizes, né, para ser contratado. Não, você vai participar do certame, então você tem que reservar 2 vagas, 3 vagas, né, já poder fazer um projeto de lei nesse sentido, que a empresa já ficaria automaticamente obrigada a ofertar essa vaga quando ele fosse pleitear um processo licitatório. Muito interessante, para poder incentivar a criação do primeiro emprego do jovem aprendiz. Porque a demanda é muito grande e as oportunidades são muito poucas, né? E nossos jovens precisam de ocupação. Nós fomos, enquanto no CREAS, várias palestras em todas as escolas. Então, nós trabalhamos muito com adolescente e eles estão ansiosos, querendo, né, ter a sua produção, ter o seu ganho, fazer a sua compra, aumentar o seu poder aquisitivo, ter, né, suas coisas, e isso aí é uma motivação muito grande para a gente poder estar pleiteando também, né? E assim, nós temos tantos outros projetos ao qual a gente ainda vai poder estar atuando, e ao longo dessa caminhada a gente vai poder estar, às vezes, fazendo outras divulgações. A gente tem consciência que o desafio é muito grande, que nem tudo que a gente pensa ou sonha vai ser implementado, mas a gente tem um compromisso de ter seriedade naquilo que a gente faz, porque eu sou uma pessoa responsável, comprometida, quem me conhece, uma pessoa sensível às causas sociais, e que a gente pretende estar atuando para favorecer, elevar realmente o ser humano.
porque nós somos seres em construção, nós estamos sempre precisando e necessitando de ter estímulos, né? De ser levantado, ou você pode, você consegue, por isso que eu estou. Eu posso, eu consigo. E hoje a gente está aqui numa live, uma segunda-feira, convidamos os amigos, as pessoas que estão, às vezes até com ouça fazer em casa, para parar um pouquinho, para poder fazer conscientemente a sua escolha no dia 15 de novembro. Certo. Né? Não votar aleatoriamente, estar descompromissado, ou então, às vezes, porque a pessoa é muito minha amiga, mas ela tem realmente esse perfil, ela vai te representar lá com seriedade, ela já fez algo que possa te dar, pelo menos, uma nova noção que ela tem realmente capacidade para estar lá no legislativo. Eu acho que é isso que as pessoas têm que preocupar, não só aqui no nosso município de Bela Vista de Goiás, mas nós temos um processo eleitoral a nível nacional, e se eu estou entrando na política, é porque eu percebo que há sim a possibilidade de mudanças. Não é todos os políticos são corruptos, todos os políticos são pessoas que entram lá e viram casaca. São as pessoas nesse processo eleitoral que mudam de comportamentos. Mas nós não podemos generalizar. E não podemos falar que a gente vai viver sem a política. Não dá para viver sem a política. Às vezes, os maus governam porque os justos se calam. Sim. Então, o justo precisa falar, o justo precisa votar, os justos precisam para não deixar os maus governarem. Sim. E eu acredito muito no seu projeto, né? Quer dizer que sempre acreditei, desde a primeira vez. Eu agradeço. E quero, tenho meu apoio, o apoio da minha família, quero também ainda conseguir mais apoio para você, para a sua candidatura, para a gente ver você vencedora no dia 15 de novembro, como vereadora. E eu tenho certeza que será uma gestão de muita luta, muita garra, muita força de vontade, e que você vai sim mostrar para o pessoal que é possível mudar, que é possível fazer uma gestão de excelente qualidade lá na Câmara Legislativa. Sim, nós estamos dentro da nossa coligação, na chapa da prefeita, né, e candidata à reeleição, Márcia Kelly e o vice Juliano Moreira, por acreditar que realmente a gente possa dar continuidade a esse processo maravilhoso ao qual o nosso município cresceu esses 3 anos e meio, ao qual a gente, a olhos vistos, a toda a cidade, o que foi construído, o que foi o zelo, o apreço com que essa gestão desenvolveu todas as atividades, tanto no nosso município como no meio rural, quer dizer, todo o município em si. A gente acredita e confia que realmente é possível ainda dar continuidade para que possa mais dar andamento. São muitos mais projetos, o plano de governo da Márcia, quem não viu ainda, vai lá, olha. Ela cumpriu praticamente 80% de todo o plano de governo do mandato no qual ela pleiteou estar agora, e isso dá credibilidade, né? Dá confiança para a gente poder falar assim, não, é possível sim fazer uma política diferenciada, sem altos gastos, com simplicidade, comprometida com o povo, que eu acho que isso é mais importante, junto com o povo, com as minorias, com as pessoas que realmente têm poder de falar, têm voz e vez, de chegar e estar lá junto. E é por isso que eu acredito nesse projeto. E é por isso que eu arregacei as mangas, escusei o braço e estou aqui pleiteando essa vaga na Câmara Municipal. Por acreditar que é possível fazer diferente, sim. É possível ter uma política renovadora, que vai trazer novo oxigênio para essa classe tão desacreditada no nosso meio, porque não há como a gente tentar pensar no futuro próximo, no futuro com mais segurança, no futuro com mais saúde, com mais educação, se nós não tivermos pessoas comprometidas com essa causa. Né? Pessoas que estão, às vezes, com interesses particulares, com interesses somente para se vangloriar e não comprometidos com as causas da própria população. E é por isso que eu acredito que, eu chegando lá, eu tenho, pelo menos, esse compromisso de estar atuando com efetividade
para a nossa comunidade. Agradeço muito, Gessi. Tá? Eu acho que esse bate-papo foi muito bom, muito importante para a gente conhecer do Cine Guimarães. Quem ainda não conhecia, tem essa oportunidade ímpar de conhecer essa pessoa maravilhosa, dedicada, esforçada, mulher, trabalhadeira, mãe de família. Conhecer os projetos também da nossa prefeita e também candidata à reeleição, Nárcia Kelly. É uma pessoa que eu aprendi a gostar, totalmente de graça, enorme pela cidade. Tudo que ela faz é com muita dedicação, como a Dulcinea acabou de frisar. Mais de 80% do que ela prometeu já foi feito. Jovem, mulher, trabalhadora também. Então, ela merece o nosso apoio, Nárcia Kelly. Juliano Moreira, vice-prefeito, uma pessoa que eu conheço há muitos anos e também gosto muito, tem meu respeito. Então, para prefeito, eu acredito que não tem escolha melhor, a gente confirmar a Nárcia Kelly, votar no 11. Para vereadora, Dulcinea Guimarães, número 355. 22355. É só confirmar no dia 15 de novembro. Vamos encerrar essa entrevista por aqui? Sim. Eu acredito que ficou bem explanado tudo que a gente queria mostrar para vocês. Muito obrigado. Desde já agradeço a presença de todos vocês. E Dulcinea, quer deixar as suas últimas palavras também, se despeça do pessoal de casa. Então, uma boa noite a todos que puderam ter essa oportunidade, outros que vão ter também. É um momento ímpar da minha vida, né? A gente está fazendo uma live para se expor realmente os nossos projetos. Acho que isso é de muito valor. Agradecer você por ter confiado na minha pessoa, nesse projeto, né? Está caminhando com a gente. A nossa amiga que está aqui nos bastidores, a minha amiga Érica. Agradecer as minhas amigas que oportunizaram esse espaço para a gente estar aqui também. Né? São pessoas que confiam também no nosso trabalho, que estão aqui dedicadas a esse projeto também. E dizer que vale a pena, sim, a gente ir até a urna dia 15 para fazer uma boa escolha. Conto com vocês, com apoio, com essa confiança, voto de confiança lá no dia 15. Muito obrigada. Obrigado e boa noite.